Olá. O Brasil tem, em média, 1,8 médico para cada grupo de 1.000 habitantes. Mas somente 6 estados alcançam esse índice e a maioria dos profissionais se concentra nas capitais. Algumas situações são inacreditáveis, como a que foi contada pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, aqui na TV Câmara, no programa Palavra Aberta. A falta de médicos já é um grande problema. Eu lembro que lá no de Seringais, mais longe do Acre, que você demora aí uns 10 dias de barco para chegar lá, um amigo meu foi consultar, doutor Eduardo Farias, lá do Acre. Ele foi consultar e chegou e perguntou para o paciente, o que você tem? Ele disse, nada. Você sente dor aonde? E o paciente, em lugar nenhum, doutor. Aí disse, você está doente? Aí o paciente disse, não. Ele disse, o que o senhor vai fazer aqui? Ele disse, doutor, vim ver um médico. Eu nunca vi um médico, eu não sabia como era um médico. Pois é. E na tentativa de resolver problemas desse tipo, o governo lançou no início de julho o programa Mais Médicos, que oferece uma bolsa de R$10.000 para médicos brasileiros e estrangeiros que se interessarem em trabalhar nas periferias das grandes cidades e nos municípios mais carentes. As associações médicas criticam o programa, sobretudo a contratação de estrangeiros sem a revalidação dos diplomas. Quase 600 emendas já foram apresentadas à medida provisória que criou o Mais Médicos. E para debater esse tema, o Expressão Nacional recebe hoje o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, o diretor administrativo do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Rodrigo Lacerda, o deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ele é médico e relator da medida provisória, e o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul. Ele também é médico e integra a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. E você, que vai acompanhar esse debate pela TV Câmara ou pela nossa página na internet, qual é a solução para a carência de médicos no Brasil? Participe pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu começo pelo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital. Doutor Carlos, quais são as principais críticas do CFM ao programa Mais Médicos? Nós questionamos a assertiva de que há falta de médicos no Brasil. Nós defendemos e já expusemos esta convicção reiteradamente na mídia, que há uma dificuldade na distribuição dos médicos. Há uma concentração realmente inadequada dos médicos em regiões metropolitanas, como, por exemplo, na região do Sudeste, no sul do país, em detrimento de áreas do Norte, no Nordeste, nas regiões do Centro-Oeste também, em síntese, em certos vazios assistenciais. E entendemos que isso depende de uma política governamental com caráter de política de Estado, que determine melhor infraestrutura para o exercício da medicina e, ao mesmo tempo, estímulos como uma carreira de Estado, segurança profissional, que possam, naturalmente, favorecer a presença de médicos na premissa de que medicina não se faz sem médico, mas não se faz só com médico. É preciso muito mais do que simplesmente ver o médico. É preciso ver o médico e ter resultado na ação do médico. Depende, naturalmente, de equipe multiprofissional e infraestrutura. Eu recebi aqui já 2 participações. Uma vem do Acre, da mesma cidade da deputada Perpétua Almeida, do mesmo estado, perdão, deputada Perpétua Almeida. A pergunta, a colaboração é de Aldenice Ferreira, ela é secretária de Saúde de Brasileia, no Acre. Ela diz o seguinte: se existe uma resistência por parte do CFM na entrada dos médicos estrangeiros para atuarem no Brasil, nas diversas cidades brasileiras que estão sem profissionais médicos, gostaria de saber do presidente do Conselho, no caso do vice-presidente, qual é o motivo real para a recusa dos médicos brasileiros em atuarem na Amazônia brasileira, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde o déficit é maior. Ela pergunta se o CFM acha certo que os brasileiros, através dos impostos pagos, financiem a formação dos médicos nas universidades federais e depois os brasileiros não receberem o atendimento desses profissionais na rede do SUS. E na mesma linha de Garanhuns, Pernambuco, Augusto Souto diz: o corporativismo dos médicos é gritante. A população necessitando deles, os mercenários só pensam na grana e na comodidade das grandes cidades. Então, assim, eu quero que você fique com esses 2 comentários para, na volta, a gente tornar a falar sobre isso. Okay? Sem dúvida. Então, eu gostaria de ouvir o outro lado agora, uma pessoa que a gente já sabe que é
favorável, né, ao programa Mais Médicos, que é o diretor administrativo do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Rodrigo Lacerda. Rodrigo, os secretários municipais de saúde aprovam o programa. Quais os principais pontos positivos identificados? Olha, essa é uma demanda que há algum tempo já nós reivindicamos junto ao governo, junto à sociedade, na possibilidade de nós estarmos provendo profissionais médicos em municípios brasileiros. Há algum tempo a gente falava em áreas de difícil acesso, áreas remotas. Hoje já é uma realidade de fato em grandes municípios, municípios que não fazem parte somente desses mais distantes, mas sim de grandes centros, das periferias de grandes centros, municípios metropolitanos, dos municípios do interior do Brasil como um todo. Então, assim, essa é uma demanda gritante nossa dos gestores municipais, dos prefeitos, dos governadores na oportunidade também, que lutamos para que a gente consigamos estar disponibilizando esses profissionais na atenção básica para que a gente consiga inverter esse modelo de atenção preconizado hoje na urgência e na emergência, que na maioria desses pacientes que estão hoje sendo atendidos nas unidades de urgência e emergência, nos prontos-socorros, são pacientes que poderiam estar sendo atendidos na atenção básica. E, ao mesmo tempo, esses profissionais reclamam, né, desse atendimento superlotado desses hospitais, desses pronto-atendimentos, e nós não temos como estar alocando esses profissionais médicos na atenção básica para que a gente desafogue as urgências, as emergências, os pronto-socorros desse Brasil, dando até mesmo uma qualidade maior para esse atendimento na atenção básica, onde deveriam estar, né? Então, essa luta para a gente inverter esse modelo de atenção voltado e preconizado na urgência e emergência, para que a gente fortaleça de fato a atenção básica, né? Essa é a luta nossa dos municípios em estar provendo esses profissionais de fato nessas unidades básicas de saúde. Deputado Mandetta, o senhor é o recordista, me parece, das emendas apresentadas à medida provisória do governo, são 18 emendas que o senhor apresentou. O senhor que foi secretário municipal de saúde também, de Campo Grande, de 2005 a 2010, então talvez o senhor tenha algum comentário a fazer em relação ao que foi falado pelo Rodrigo Lacerda. E eu vou colocar aqui alguns pontos que foram apresentados, até para o senhor ter a oportunidade de dizer se suas emendas contemplam alguma coisa disso. A primeira avaliação é uma avaliação mais de caráter político, vem de Ronaldo Della Justina, ele é pediatra, da terapia intensiva pediátrica de Blumenau, Santa Catarina. Primeiro ele diz, o programa Mais Médicos do governo da presidente Dilma quer resolver o problema da saúde pública ou do potencial candidato ao governo de São Paulo, o ministro da Saúde, senhor Padilha. Essa opinião também é mais ou menos parecida com Walker Ribeiro Machado, que diz que a presidente governanta deveria se tratar com os médicos do SUS, levando também seu criador e esquecer o sírio-libanês. Mas os pontos apontados pelo Ronaldo são o seguinte: quando a população foi para as ruas pedindo providências e colocando a saúde como questão principal nas solicitações, ela queria atendimento melhor, multidisciplinar e de infraestrutura ou apenas aumentar o número de médicos. O programa Mais Médicos, na formatação atual, limitando um indivíduo a uma região com proibição de mobilidade e liberdade, recebendo bolsa e não salário, sem direitos trabalhistas por tempo determinado, não é um regime de quase escravidão? E ele pergunta também sobre a remuneração dos profissionais que vêm de fora. Por que profissionais estrangeiros, ditos médicos, serão importados para atender sem revalidação de diploma, mas os vencimentos, as bolsas, serão repassadas ao governo de origem? Ele diz que isso deve acontecer, no caso, predominantemente de Cuba. É verdade. A medida provisória é extremamente polêmica. Todos esses pontos levantados mereceram, sim, emendas. Iniciando pela própria emenda que questiona a urgência da medida provisória, que é um dos pré-requisitos para você emitir uma medida provisória. Esse ano nós fazemos 25 anos do desafio constitucional de implantar o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil. Há 25 anos que esse país não define um plano de carreira para essas pessoas, veio com um discurso de municipalização, e é óbvio que os municípios mais fortes, não só fortes economicamente, mas culturalmente, as pessoas lá da cidade da deputada Perpétua
nunca viram uma defensoria, nunca viram um juiz, nunca viram um artista, nunca foram a um teatro, nunca foram a um cinema. Há uma falta geral de cidadania, de espaço brasileiro, de ocupação do Estado. E uma das áreas prioritárias para se garantir a integralidade, que é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, teria que ter sido cumprida nesses 25 anos, e aqui a culpa é de todos os governos anteriores, não só desse. Esse é simplesmente um governo reativo. Foi uma reação ao clamor das ruas que trouxe isso de afogadilho, uma medida provisória feita sem nenhum cuidado, sem nenhum carinho, sem nenhum debate com aqueles que deveriam ter debatido e que trouxe esses três absurdos. Um absurdo que é pegar aluno de medicina, ampliar 2 anos o curso de medicina sem dialogar nada com as universidades, reter o diploma, obrigar o conselho a dar um registro provisório e criar uma pessoa que não é nem aluno nem trabalhador, compulsoriamente. Isso é o que há de pior nessa medida provisória, ao ponto do próprio ministro da Educação já ter verbalizado que ele gostaria que se passasse uma borracha em cima de um erro tão crasso como esse. O segundo é que o Brasil vai estrear no mundo como o primeiro país que não vai mais perguntar tecnicamente àqueles que se dizem médicos qual é o nível de conhecimento que eles têm para cuidar do povo, já que a vida deveria ser o maior patrimônio da nação. Quer dizer, uma prova de conhecimento, desde que abriu a Faculdade de Medicina em Salvador por Dom João VI, até hoje se faz. O Brasil vai parar de fazer. Vai colocar pessoas de branco, provavelmente vai satisfazer aquele caboclo lá da Amazônia, que ao ver uma pessoa de branco e alguém disse que é médico, para ele vai estar de bom tamanho, se colocar a mão e medir a pressão, para muitos isso pode resolver. Mas na hora que tiver o que o Conasems quer, que é uma pessoa para atender urgência, no interior é dificílimo. Você é médico 24 horas por dia, sozinho, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriados. É muito mais fácil ser médico aqui em Brasília. Você tem como dividir a responsabilidade. E o terceiro é o vínculo trabalhista, que eu acho que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que também assina essa medida provisória, a ela foi dado a incumbência de achar um vínculo que fosse o mais precário dos vínculos possíveis para acabar de maltratar definitivamente a classe de trabalhadores. Então, não é CLT, não é concurso público estatutário, é uma bolsa. Se ele pegar uma malária lá na cidade da deputada Perpétua, ele vai ser descartado, igual quem descarta um drops qualquer, porque ele não tem auxílio-doença, não tem aposentadoria. Se ele acidentar no caminho, se ele tiver qualquer intempérie, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem nada. Ele vai com uma mão na frente e outra atrás e sai de lá com uma mão na frente e outra atrás. Por isso, 50 emendas da minha autoria, mas quase 600 no conjunto da obra. Quase 600. Pois é, então vamos conversar com o relator, que vai ter a missão de analisar em primeira mão essas 600 emendas. O deputado Rogério Carvalho, PT de Sergipe. O deputado Mandetta comentou que a prorrogação dos cursos de medicina em 2 anos já foi revista pelo próprio governo. Me parece que isso só foi decorrente de uma discussão que houve entre universidades, médicos e governo. O senhor acha que, diante de tantas emendas que foram apresentadas aqui, inclusive por parlamentares da base do governo, existe espaço ainda para discutir esse assunto dentro do Congresso Nacional com as entidades representativas dessa classe? Bom, primeiro, a questão do Brasil ter médico suficiente ou não, os dados são muito claros. Não existe desemprego de médicos nem nas regiões onde nós temos mais de 3 médicos por 1.000 habitantes. Então, se não há desemprego é porque tem espaço para trabalhar e 3 médicos por 1.000 habitantes não resolve o problema ainda de algumas áreas em função de como o Sistema Único se estrutura no Brasil, que tem o princípio da integralidade e o Estado é obrigado a prover tudo o que o cidadão necessita. Segunda questão é sobre os médicos que vão atuar no Brasil, os médicos estrangeiros. Os médicos que vão atuar no Brasil precisam ter registro ou certificação, declaração de que pode exercer a profissão no país de origem. E isso, nenhum país, eu acredito, que vai
certificar ou declarar que aquela pessoa está apta a exercer a profissão naquele país que ele foi formado, se não tiver esta condição. Então, eu acho que é preciso que a gente coloque as coisas com mais clareza a respeito dos critérios. A outra questão é que, por exemplo, um país como a Austrália, os médicos ficavam 10 anos trabalhando no interior, na zona rural, médico estrangeiro, para depois poder exercer a profissão, fazendo a prova, exercer a profissão em outras áreas, em outras regiões do país, ou seja, ter liberdade para exercer onde quisesse a sua profissão. No Brasil, o que está sendo proposto é que ele passa por uma seleção, desde que ele já esteja credenciado ou em condição de exercer a profissão no país onde ele formou, ele vem para o Brasil, acompanhado pela universidade, e vai exercer especificamente em uma determinada região. Se ele fizer o revalida, ele pode exercer em qualquer lugar. O governo não tem como dirigir esse profissional para um determinado local onde necessitamos de médico. Das 15 mil vagas foram preenchidas 938. Deve chegar a 1.000 e poucas vagas com médicos brasileiros, ou seja, em torno de 6 a 8% das vagas foram preenchidas, o que mostra a necessidade da gente trazer médicos de outros países para preencher essas vagas emergencialmente. A medida provisória, ela trata da ampliação do número de vagas nas escolas médicas, trata da entrada de médicos e profissionais estrangeiros, trata da questão do segundo ciclo, que o deputado Mandetta colocou. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos de resolver um grande problema da assistência à saúde no Brasil. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente da atenção básica, do SUS. E não existe um profissional especializado para fazer o primeiro atendimento desta população. Nós temos, como você falou aqui, cirurgiões plásticos em maior quantidade do que especialidades em tese mais relevantes do ponto de vista social, certo? Mas nós não temos em quantidade suficiente especialistas em saúde da família ou o nome que nós dermos a esta especialidade para atender 150 milhões de brasileiros. Portanto, o segundo ciclo é uma abertura do debate para que a gente possa qualificar a formação deste profissional. E o MEC não muda e não mudou o conteúdo da medida provisória. A medida provisória vai ser modificada pelos parlamentares no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. O debate vai iniciar a partir do momento em que a comissão ela iniciar os seus trabalhos. Eu acredito que a partir de amanhã a gente começa os trabalhos da comissão e nós vamos ter uma grande oportunidade de discutir com as entidades. Hoje mesmo eu conversei com representantes da Federação Nacional dos Médicos, com a bancada da oposição. Nós estamos abertos para construir um projeto de lei, ou seja, um texto, um relatório que possa dar conta dos grandes desafios da saúde brasileira. E para concluir essa primeira etapa, eu quero dizer que não é mais médicos que vai resolver o problema da saúde no Brasil. Mas sem médicos nós não vamos resolver o problema da saúde no Brasil. Então a gente precisa de mais médicos, nós precisamos de mais infraestrutura, nós precisamos de mais recursos. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo mais médicos, tem uma comissão especial na Câmara e no Senado discutindo mais recursos para a saúde. Tem agora o Saúde Mais 10, um projeto de lei de iniciativa popular que está aqui. Tem uma comissão formada por representantes do Saúde Mais 10, representantes das duas comissões especiais da Câmara e do Senado, do governo, discutindo, num prazo de mais 20 dias, uma proposta para resolver a questão de mais saúde, mais recursos para a saúde. Portanto, nós precisamos de mais médicos, inclusive para suportar o crescimento da oferta de serviços que é necessário para atender uma demanda que ainda nós não atingimos o patamar da universalização e nem conseguimos implantar a integralidade, dois princípios basilares. E respondendo ao deputado Mandetta, para concluir, os 25 anos do SUS e a municipalização não foi uma iniciativa atabalhoada. Está na Constituição. Diz que primeiro é o município, depois o Estado, depois a União, de forma complementar.
ou seja, a responsabilidade pela saúde. Então, os 3 entes têm responsabilidade e a primeira responsabilidade que está escrito na Constituição pela prestação de serviços é dos municípios, por isso a municipalização, e a gente precisa compartilhar mais as responsabilidades do ponto de vista do financiamento e das grandes políticas para fazer o sistema funcionar. Eu queria saber do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina o seguinte, fala-se no médico, né? Mas e os outros profissionais de saúde? Né? Enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, você é dentista, não é isso? Dentistas, como é que eles entram? Qual é a necessidade deles num programa desse? E aí também eu queria ouvir o senhor em relação a um ponto que foi comentado pelo deputado Rogério Carvalho, quando ele fala da importação de médicos. A gente sabe que mesmo dentro do Brasil, às vezes o médico de uma grande cidade, por mais bem formado que ele seja, ele às vezes tem dificuldade de identificar alguns problemas, algumas doenças tropicais, algumas coisas típicas lá do interior do Acre, por exemplo, a região da deputada Perpétua. Um médico que venha de Portugal, por exemplo, ou que venha da Austrália, não, porque a Austrália importa médico, não exporta, né? Que venha de Portugal, que venha da França, qual vai ser a habilidade dele e conseguir trabalhar com esse tipo de doença no interior do Brasil? Muito bem, eu gostaria de começar minhas considerações pela colocação final aqui do deputado Rogério Carvalho, quando ele coloca que a primeira responsabilidade é a municipalização seria dos municípios. Eu quero só lembrar que de 1988 para cá, toda a arrecadação tributária cresceu em cima de contribuições de melhoria e não de impostos, porque impostos a União divide com estados e municípios. A União tinha em 88 em torno de 44% dos recursos humanos na área da saúde. Isso hoje não chega a 6%. Os estados empobreceram, tiveram mais obrigações constitucionais, tiveram perdas fiscais com sucessivos períodos de recessão econômica. Em síntese, endividaram-se, empobreceram. Na realidade dos fatos, hoje eu posso afirmar que, exceto pela natureza jurídica, nós não temos mais pacto federativo no Brasil. Não há mais república federativa. Os cofres da União avolumaram-se. E hoje quem pode pagar é a União. Então, sem dúvida alguma, de fundamental importância a participação da União na assistência à saúde. E tem que financiar adequadamente, o que hoje não pode fazer o Estado e o município, apesar de todos os esforços que alguns vêm fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto fundamental é que os médicos brasileiros, as suas entidades, não têm absolutamente xenofobia, ou seja, não têm nada contra a presença do médico estrangeiro. Apesar de voltar a asseverar que entendemos que temos uma boa quantidade de médicos. Não temos 1,8, temos 2,0. Este é um equívoco, nós fazemos o cadastro dos médicos, são 2,0 por 1.000 habitantes. E temos, então, uma quantidade que seria, em princípio, suficiente para os locais que comportam o atendimento à saúde, com infraestrutura minimamente adequada. Porque não adianta colocar médicos sem nada que possa, naturalmente, lhe servir para prestar essa assistência. Seria um engodo. Agora, é preciso que esse médico estrangeiro que vem ao Brasil não fique, primeiro, limitado a uma só região, que tenha também estímulo. Porque agora, essa inscrição para o programa Mais Médico não teve a densidade de inscrições que seria de esperar. Não só de brasileiros, mas também de médicos estrangeiros. Porque o que está posto nesse programa não atraiu os médicos estrangeiros, mas poderá atrair, sim, agora os cubanos ou até mesmo aqueles formados na Bolívia. Talvez não, porque o programa diz que não se pode trazer médico estrangeiro em países onde não tenha uma relação maior que a nossa de médicos per capita. Mas, em síntese, médicos cubanos, certamente, e brasileiros formados em Cuba poderão vir, mas não acredito que venham médicos, como foi anunciado primariamente, da Inglaterra, de Portugal, de países de primeiro mundo. Outro ponto fundamental é que médico per capita, isso não é expressão de assistência à saúde. Vide aqui o exemplo do Distrito Federal, 4,09. E eu não posso dizer que Brasília, o Distrito Federal, seja um grande exemplo de assistência à saúde. A mesma coisa em Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Em síntese, há que se ter toda uma estrutura adequada, minimamente adequada para o exercício profissional. Outro ponto que é fundamental não esquecer, que você colocou muito bem, a equipe é multiprofissional. A assistência precisa ser prestada por uma equipe multiprofissional, não só pelo médico.
há que se levar também os outros profissionais a essas áreas onde hoje não há assistência que se pretende dar. Mas eu não posso considerar que os médicos são mercenários, não é verdade. Os médicos têm compromissos vocacionais, mas, sem dúvida alguma, os médicos são humanos e precisa ter condições plenas de humanidades na sua atividade profissional. Não se trata de humanizar o médico é humano. Agora, ele precisa de condições para a prática das humanidades, porque também é um ser humano. Então, não posso exigir do médico compromisso franciscano, de pobreza. Eu posso exigir compromisso hipocrático, mas não votos de pobreza, que vai trabalhar sem nenhuma condição, sendo mais uma vítima do sistema. É isso que nós colocamos, porque não entendemos também que possamos ter dois tipos de medicina. Um para quem é atendido no Sírio-Libanês e outro para quem é atendido dentro desses vazios assistenciais, sejam de regiões metropolitanas ou próximas ou mesmo mais distantes. Nós precisamos, sim, de uma medicina idêntica, igual, universal, igualitária, como preconiza o SUS, seja para o rico ou para o pobre nesse país. É isso que defendemos, um Revalida, nos moldes e conteúdo de hoje, avaliando a qualificação dos médicos estrangeiros que vêm ao Brasil, para que possamos oferecer à imensa maior parte da população e mais carente desse país uma qualidade de medicina compatível com os valores em jogo, manutenção da vida e da saúde. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, a gente vai falar dos problemas das faculdades de medicina e por que o Brasil tem mais cirurgiões plásticos do que neurologistas, cirurgiões cardíacos e intensivistas, que são aqueles médicos que trabalham nas UTIs. Você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pela internet, ainda pode participar pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já. Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara e também na nossa página na internet. Hoje nós estamos debatendo o programa Mais Médicos. Eu quero começar esse bloco mostrando um pequeno trecho de uma entrevista que nós fizemos com o diretor do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, professor Geraldo Alves Souto. Ele fala nessa pequena parte da nossa entrevista sobre a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Vamos ouvir. Os projetos pedagógicos que vêm sendo implementados de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais, eles são bastante arrojados. São projetos pedagógicos com o potencial de formar profissionais de excelente qualidade técnica e social. Porém, a dificuldade de implantação desses projetos pedagógicos está exatamente na questão de infraestrutura. Quer dizer, o sistema de saúde, que essas diretrizes curriculares nacionais pressupõem que os cursos aconteçam nos sistemas locais de saúde. No SUS, dos municípios onde se encontram os cursos de medicina. Esses sistemas locais de saúde, eles têm uma série de precariedade estrutural. O número de unidades de saúde é insuficiente, a qualificação operacional e técnica dessas unidades e de muitas das gestões dessas unidades, ela não é suficiente para a oferta de um bom ensino. A questão da preceptoria médica, ou seja, os médicos da rede de saúde que precisam se dedicar à formação dos estudantes, recebendo esses estudantes em seu serviço, demanda muita melhoria na organização e nas relações frente a essa questão da preceptoria. Então, o que está acontecendo? Nós temos um projeto pedagógico muito bom, mas uma condição infraestrutural de aplicação desses projetos ainda ruim. Então, Rodrigo Lacerda, diretor administrativo do CONASENS. Rodrigo, o professor ele fala da falta de condições de os estudantes praticarem, né? Foi falado aqui da responsabilidade que os municípios têm em relação a isso. E ele fala também da dificuldade de preceptores, que são os médicos responsáveis por acompanhar os alunos durante as aulas práticas nas unidades de saúde. E esse programa do governo, ele diz que os médicos que vêm de fora, né, e que não fizerem o Revalida, eles serão acompanhados por profissionais brasileiros. Se a gente não tem profissionais para acompanhar os estudantes que estão em formação, você acha que é possível a gente ter profissionais para acompanhar esses médicos? Olha, eu quero dizer que essas medidas que estão sendo tomadas aqui hoje, elas não são tomadas num afogadilho, como se diz, num impulso de atender aquilo que clamor da sociedade.
Essas são medidas que já foram discutidas e estão sendo discutidas há alguns anos já, inclusive com a participação das entidades de classe representativas, para a gente de fato solucionar, né? E essa medida de mais médicos para o Brasil é uma das medidas que estão sendo adotadas para a gente solucionar esse problema. Como já foi dito, nós temos a iniciativa, o governo, de abrir mais vagas em universidades, nós temos a iniciativa do Provável para fixar o profissional na atenção básica. Então, são diversas as alternativas que estão sendo implementadas para que a gente possa de fato atrair esses profissionais para a atenção Agora, básica. o que o professor falou, ele falou da falta de infraestrutura nas universidades. Então, a que medida vale a pena abrir mais vagas se as universidades não forem aparelhadas, não tiverem condições, de fato, de dar uma boa formação, não tiverem um corpo docente bom? Eu li recentemente uma matéria que disse que na Universidade de Garanhuns, Pernambuco, foi aberta uma universidade de medicina que não tinha laboratório, não tinha cadáver para fazer estudo de anatomia, e logo depois da abertura houve uma greve de alunos para tentar garantir infraestrutura. Quer dizer, abrir mais vagas implica também que essas vagas, que as universidades tenham condições de entregar para a sociedade profissionais com boa formação. Mas, na própria medida provisória, tem um conjunto de regras para abrir mais vagas nas universidades existentes e novos cursos. Essas regras vão desde o número de leitos, relação leito-aluno, infraestrutura dessas escolas. Depois que o governo federal instituiu a avaliação das universidades, inclusive com uma pressão que o próprio governo sofreu com a qualidade desses cursos, eu acho que a gente constrói um novo legado e, na medida provisória, a medida provisória trata de como isso vai ser encaminhado. Uma questão que ele coloca aqui, só uma questão, só para concluir, uma questão que ele coloca o seguinte, que nas metodologias inovadoras, eu trabalhei durante 10 anos com pesquisa na área da educação médica, as tecnologias inovadoras, como é o caso de São Carlos, que tem ensino baseado em problema, pressupõe a ida do aluno de imediato para os serviços de saúde. Então, quem trabalhou com educação e quem trabalha com formação sabe que a presença do aluno nos serviços obriga a qualificação do serviço. Então, isso é fundamental. O que nós estamos tendo é uma grande oportunidade de rever todo o processo de formação, de quantificação, de distribuição. Acho que a gente tem uma grande possibilidade. Um equívoco fundamental, fulcral, esse ponto é fulcral, é indispensável essa discussão. Você tem um trabalho do professor Milton Arruda, que foi secretário de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, e saiu agora para ser substituído pelo atual professor, mas é professor de clínica médica, titular da USP, e fez um trabalho, metodologia científica, resistente a qualquer crítica, e que mostra que as vagas existentes hoje nos cursos de medicina são, inclusive, excessivas, porque dentro de 2 décadas vão projetar uma relação médico por 1.000 habitantes absolutamente não recomendável nesse país, excessiva. E em cima disto, que diz o professor e prova com seu trabalho, se quer abrir, quase que se duplicar, se abrir mais 11.000 vagas. Quanto se deveria era procurar qualificar as vagas que estão aí disponíveis e não abrir vagas quando as de hoje já são excessivas daqui a 2 décadas. Isso é um equívoco muito grande. Vital, isso está posto no trabalho do Milton Nós não Arruda. podemos, doutor Vital. Se cada um for falar, também tem que falar um Mas pouquinho eu disse que a gente podia... Quando ele disse que quando o Rodrigo disse que foi muito pensamento aqui, que foi né, muito debatido, não é verdade, não. Este programa não foi nada debatido. Havia a formação de um grupo a pedido. Eu fui presidente da Comissão de Seguridade Social e Família no ano passado. Eu fui até o ministro, eu pedi para que se fizesse um debate no âmbito da comissão. Eu pedi para que se chamasse as entidades. Eu pedi para que se efetivamente fizesse esse debate e não foi feito. Na vigência desse grupo, quando foi chamado para se formar esse grupo, formou-se o grupo dia 10 de junho, para com 60 dias, publicou-se em Diário Oficial um grupo de trabalho com as entidades médicas, que inclusive nós questionamos por que os parlamentares não estavam para ajudar a moderar,
E 15 dias depois de publicar o grupo de trabalho, publicou-se a medida provisória sem dar satisfação. Por isso que as entidades saíram do programa. E a questão da qualidade do que vem por aí, nós tínhamos que estar hoje pensando muito nas próximas gerações. Se hoje nós estamos com esse quadro, com essas medidas que estão aí, nós vamos ter um mega problema, um caos, porque nós estamos envelhecendo. Esse caboclo da Amazônia, hoje ele ainda faz parte de um país de meia idade. Em 2027, nós teremos mais pessoas acima de 60 do que abaixo de 15. Tem gente que queixa que não tem pediatra. Aonde está a formação do geriatra? Onde que está a capacidade de formação? E esses mais médicos de fora, sem diploma, sem nada, esse programa foi mal batizado. Ele devia ser, eram maus médicos, porque é isso que o Brasil está plantando. Um excesso de mercenários da educação com a barriga encostada no balcão aqui em Brasília e médicos de fora sem diploma. É esse o coquetel que a gente vê. Rodrigo quer terminar, né? Quer concluir. Eu acho assim, essa comissão ela foi formada em 2007, na oportunidade, e nós de lá para cá nós viemos discutindo, fazendo essa discussão intensa. Tantas outras medidas foram tomadas até o momento e essa questão da qualidade, ela é primordial dentro dessa discussão. E não só para médico, para todos os profissionais de saúde e a sua formação. Eu acho igual a carreira, igual o reconhecimento, nós temos a preocupação de estarmos dando melhores condições de trabalho para esses profissionais, uma melhor remuneração, reconhecendo de fato. O governo já vem investindo há algum tempo, antes de lançar essa medida, em reestruturação dessas unidades básicas de saúde, em ampliação, em reforma, em construção de novas unidades. Isso não quer dizer que está completa ainda essa amplitude toda que necessitamos de infraestrutura. Mas há se investido nos últimos anos e investindo de forma prática para que o gestor seja fácil de investimento através da emenda de recurso fundo a fundo, entendeu? Então, assim, nós temos tido a preocupação de dar qualidade. Eu estou aqui, o nosso colega secretário aqui do Distrito Federal, e às vezes ele tem dificuldade de estar organizando o seu sistema devido à falta de profissionais médicos que ele já tem comentado. Isso é um desafio aqui no Distrito Federal. Imagina nós, metropolitanos aqui, e aqui não se paga mal. Nós temos um processo de carreira e salário aqui instituído no Distrito Federal que é muito mais avantajado do que o profissional de juiz, por exemplo. Quer dizer, e ele, sem falar que ele não é exclusivo, ele pode trabalhar em outros locais. Então, assim, nós estamos falando de uma realidade. Nós reconhecemos a demanda e respeitamos a posição das entidades de classe desse processo e estamos juntos para discutir e chamamos a responsabilidade junto conosco para a gente desempenhar. Porque quando foi dito isso aqui, que é bolsa, não tem recompensa, a ideia não é essa. Isso é uma iniciativa provisória até que a gente consiga resolver isso. Nós estamos instituindo um processo... Se esse tema está em discussão desde 2007, como o senhor disse, como é que 6 anos depois a gente está pensando numa solução provisória? Provisória até a gente conseguir formar mais profissionais aqui no Brasil. A partir do momento que a gente trazer profissionais do exterior e concursar e dar todos os seus direitos, aí a gente de fato estaríamos reconhecendo e dando... Você tem um ponto importante na sua fala, que eu concordo contigo. Condições de trabalho. Você colocou aqui o DF. Tem um plano que é melhor, tem um salário que é melhor, tem um salário que é interessante. Mas ainda falta médico. Por que falta? Aí eu lhe digo, tem um tomógrafo quebrado há 2 anos, no único hospital universitário de Brasília. Tem um densiômetro quebrado há 2 anos. Tem uma ressonância quebrada desde agosto de 2012. Ou seja, condições de trabalho, imagine, estou falando do DF e a periferia de Brasília. As condições de trabalho nesse entorno que não existem. Então não é só salário, tem que ter condições de trabalho. Isso é fundamental. O médico não está atrás simplesmente de salário. Ele quer condições de trabalho, infraestrutura minimamente adequada. Esse é um ponto fundamental que você tocou. Veja, eu queria tocar num ponto que é o seguinte. Eu sou professor universitário e fui representante estudantil na universidade. Nós abrimos o hospital universitário e nunca tinha condição ideal para aquele hospital funcionar. Nunca. Sempre tinha um problema, era a condição de trabalho. Eu fui secretário de Estado. O primeiro problema que se colocava eram as condições de trabalho. Nós
fizemos uma avaliação de todos os equipamentos de atenção básica do Estado. Lançamos um programa com 102 clínicas. Melhoramos as condições de trabalho, mas não tinha o profissional para trabalhar nessas clínicas. Abrimos um hospital na minha cidade, que é a cidade de Lagarto, que agora tem um curso de medicina recém-aberto. Um hospital de 120 leitos, com UTI, com um hospital moderno. Não conseguimos manter as equipes de plantão. No meu estado, para a gente conseguir fazer cirurgia infantil, é preciso que todos os médicos tenham 2 vínculos e ainda uma empresa terceirizada para poder vender trabalho excedente, para a gente conseguir operar as emergências, não as eletivas. Nós não temos neurocirurgiões, nós não temos geriatras. Sabe por quê? Porque não temos médicos suficientes. Nós, intensivista que você falou, intensivista, nós resolvemos pagar o curso, resolvemos pagar as horas que eles ficavam no curso e não tinha médicos disponíveis para fazer o curso de especialização pago pelo Estado para poder a gente preencher as vagas de medicina intensiva no nosso Estado. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não adianta a gente não admitir que existe médico suficiente. Por exemplo, Brasília, a gente fala que tem 4 médicos, 4,7 médicos por 1.000 habitantes em Brasília, mas a gente não fala o que Brasília atende. Na hora que a gente coloca qual é o universo de usuários do sistema de Brasília... Todo o entorno, quantos milhões são? Qual é a relação? Então, para concluir, Vital, eu queria dizer o seguinte, falta médicos no Brasil, sim. Nós não temos médicos suficientes. E mais, o Brasil tem algumas características que outros países não têm. Primeiro, a nossa prática, a organização da medicina no Brasil, o médico praticamente é responsável por tudo. Por exemplo, no Brasil não temos optometristas. No Brasil, só o médico faz exame de imagem. No Brasil, nós não temos o técnico, temos técnico para fazer nada, tudo é o médico. Quando você vai autorizar um exame que você solicita de uma unidade básica para fazer uma tomografia, é o médico quem dá o laudo. Os médicos estão em todas as frentes de trabalho. Então, a abrangência da profissão médica no Brasil é muito grande. Essa é a primeira coisa. Segundo, nosso sistema é um sistema universal. 2, 3, o nosso sistema é um sistema que tem como princípio a integralidade. Então, a diversidade de oferta que você tem que organizar. 4, nossos médicos está se tornando cada vez mais feminino, ou seja, as mulheres têm uma dedicação menor à profissão do que os homens. Portanto, você vai precisar de mais profissionais para ocupar os espaços de trabalho. Depois, nós temos uma população que está envelhecendo. Então, veja, senhores, olha tudo só, isso, eu quero... tudo isso, precisamos colocar isso são dados. Tudo isso, só para concluir, Não tem tudo mais isso... concluir. Não, só para concluir o raciocínio, Como a minha mulher tudo médica, isso ela dedica- contribui para uma demanda por mais médicos. Né? Então, não dá para poder a gente dizer que não tem médicos. Tem uma questão central. Existe uma luta corporativa de reserva de mercado que precisa ser dita à sociedade e que nós precisamos enfrentar. Agora, também não podemos achar que nós não vamos ter que ter um controle sobre o número de médicos. É Senhores, só um importante. minutinho. O deputado Rogério Carvalho, só um minutinho, por favor. O deputado Rogério Carvalho falou sobre a falta de neurologistas, determinados profissionais. Então, essa foi uma outra coisa que nós conversamos com o diretor do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, professor Geraldo Alves Souto. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, 46% dos médicos brasileiros não têm especialização. E a gente foi ouvir dele por quê que a gente tem mais cirurgião plástico de que intensivista, de que neurologista, cirurgião cardíaco. Será que é simplesmente o apelo de mercado que faz com que os profissionais, os estudantes procurem essa área ou existem outras justificativas? Vamos ouvir o que ele falou. A gente forma para mercado, é o que eu te falei, nós formamos para mercado, não formamos para a sociedade. Então, por exemplo, a gente forma dermatologista muito mais para estética do que para tratar hanseníase ou leishmaniose, que são doenças negligenciadas no país. Mas por que isso é feito dessa maneira? Porque o profissional que fosse dedicar à questão social, pediatra, por exemplo, tem pouco, médico de família e comunidade, então, a gente quase não acha. Por quê? Porque esse indivíduo é desvalorizado socialmente. Né? Ele é desvalorizado economicamente e ele é desvalorizado socialmente. Então, um médico que faz uma especialidade mais comercial, vamos assim dizer, que atende um pouco mais demandas comerciais, esse médico ele tem muito mais condição de trabalho, oportunidade de aperfeiçoamento, etc., do que um médico que faz
uma especialidade que é de um interesse social maior. Medicina de família e comunidade, por exemplo, é uma especialidade extremamente estratégica para a soberania do país na área da saúde, mas, no entanto, se o indivíduo fizer hoje medicina de família e comunidade como especialidade, sobra para ele trabalhar em lugares de condição precária de trabalho, por vínculos trabalhistas inviáveis, sem possibilidade nenhuma de desenvolvimento na carreira. Então, o que acontece? O camarada não faz medicina de família e comunidade, ele vai fazer uma outra coisa. Metade dos médicos no país fazem residência médica e outra metade não faz residência médica. Quer dizer, quem não está fazendo residência médica, a maioria das pessoas não é por falta não é por opção por não fazer, é por falta de acesso a programas de residência médica, que o número de programas de residência médica é muito reduzido em relação ao número de egressos dos cursos de medicina. Então, metade entra para os programas de residência, outra metade não entra para os programas de residência. Quer dizer, isso cria limitações na oportunidade da formação de bons profissionais. Ok, então, doutor Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Nós não concordamos com as ponderações aqui colocadas pelo doutor Rogério. Primeiro, nós não podemos comparar um profissional que se forma na Inglaterra, na área da optometria nos Estados Unidos, com o que aqui está sendo formado, preparado. Primeiro, aqui é uma ocupação. A grade curricular é outra, totalmente diferente. Eu tenho quiropraxista, que é uma profissão universitária nos Estados Unidos desde 1930, com cadeira fundamental em radiologia óssea, com um currículo extenso. Isso não existe no Brasil. Eu não posso querer que o médico saia de uma área de diagnóstico e tratamento de doenças, quando está capacitado para isso, e que esta área seja entregue a profissionais que não estão capacitados para esse mistério. Concordo com o senhor. Porque isso é dividir a população brasileira em duas. Mas eu Uma que concordo com o pode senhor. ser atendida pelos profissionais que não estão capacitados para isso e outras que não pode, porque pode ir à área privada, a hospitais onde os médicos... Não posso concordar com isso. Mas temos Eu volto a plena defender a concordância. população. Agora, nós entendemos que o que acontece que não é simplesmente um fator isolado que vai conseguir levar o médico a uma distribuição adequada nesse país. Ou seja, eu preciso, e qualquer profissional, isso é um consenso internacional, universal. O que faz distribuição de profissionais são qualidade de vida, progressão funcional, condições de trabalho e quarto, salário. O que é qualidade de vida? Está ligado à progressão funcional. Eu passo 3 anos, tenho uma progressão funcional, vou atingindo áreas mais metropolitanas, mais urbanizadas, com melhor qualidade de vida, como acontece com outras carreiras, como magistratura, como promotoria, etc, etc. Agora, um ponto fundamental também colocar aqui é que, observe, na verdade, quando se fala em profissional capacitado, nós entendemos que há reconhecimento de escolas, e aí entra a questão da qualificação, seja na graduação, que o MEC reconhece e autoriza, mas não pode reconhecer e autorizar para o gáudio empresarial, para a satisfação dos empresários, para lucro. Não pode ter balcão de negócios. E mesma forma, da mesma maneira, na residência médica. Eu não posso abrir vagas sem qualificação. Hoje, eu estive representando o Conselho Federal na Comissão Nacional de Residência Médica. Tem inúmeras residências hoje que ficam em diligências, porque não tem condições de estar formando realmente na pós-graduação. Agora, eu quero duplicar esse número, ou seja, nós não podemos pensar em aumentar o acesso, porque aí eu aumento o acesso à educação e aumento o índice de mortalidade de analfabetismo funcional, como o IBGE está anunciando. Mais de 70% de analfabeto funcional. Um paradoxo ao aumento do acesso à educação. Um paradoxo. E quero só para terminar e concluir dizer, R$1 em saneamento básico significam R$4 a menos na assistência à saúde. Em torno de 45% dos municípios brasileiros não tem sequer coleta de esgoto. Mas não se investe em saneamento desse país. Também tem Não há impacto uma na lei de saúde. responsabilidade sanitária. Deputado Mandetta, eu só gostaria de comentar a fala do professor Geraldo Alves, da Universidade Federal de São Carlos, em relação à formação dos profissionais. Por que só metade aproximadamente dos médicos fazem especialização, fazem a residência? Nós estamos convivendo, e essa medida provisória, ela pinça os 3 modelos de saúde que existem no mundo. Um norte-americano, flexneriano, aonde a saúde é um produto, é um bem de consumo, e que as pessoas estudam, se preparam, se equipam
para vender, adquirem lucro, reinvestem no conhecimento, adquirem novas técnicas e isso cria um círculo virtuoso do conhecimento. É a medicina norte-americana, mundo ocidental, baseada no lucro. O Brasil tem esta medicina, a United Health acabou de adquirir a Amil por 5 bilhões de dólares, brasileira. Ou seja, um norte-americano investir 5 bilhões de dólares no Brasil é porque ele está atrás do lucro do dinheiro brasileiro. Depois nós temos uma segunda medicina, que é a estatal, no modelo inglês do Dawsoniana, aonde o Estado, todas as vezes que procurou fixar os profissionais nas áreas recônditas da Inglaterra, o Canadá nas áreas recônditas do Canadá, lá eles têm lugares que tem gelo o ano inteiro, que tem mini populações, eles fizeram concurso público, eles fizeram uma carreira e disseram, como Estado, como nação, nós queremos garantir saúde até para a tribo dos esquimós do Canadá. E colocaram o médico lá na tribo dos esquimós do Canadá. Coisa que nós aqui não queremos fazer. O Estado brasileiro, a União, investe em arrecadadores, auditores, fiscais da Receita. Ela investe naquele que vai acusar, que são os promotores, para que o Estado acuse e promova justiça, principalmente fiscal e tributária, criar uma justiça federal para atender os interesses do Estado, mas não querem se meter com o atendimento do povo. Deixaram com que a saúde ficasse municipalizada e os municípios mais frágeis começaram a propor qualquer coisa. Perderam tanto a credibilidade porque contratavam e davam calote. Contratavam, se o cara era bom, mandava embora porque ele podia virar prefeito na próxima eleição. Se o cara era ruim, metade da cidade pedia para ele ir embora, demitia. Então, essas cidades que têm um spinning de médico, às vezes ele fala, eu não tenho médico, ele já teve 10 ou 12 recém-formados que foram para lá e não fixaram naquele lugar por falta de uma carreira. E o Estado terceiro, que é o Estado totalitário do bloco comunista, que já existiu na Rússia, que impunha ao cidadão, você vai fazer medicina neste local aqui. Por quê? Porque eu estou mandando. É este o terceiro ponto. Então, nós estamos no Brasil com uma agora entrada da totalitária, com este governo que está aí, fazendo imposição para que o médico seja médico naquele metro quadrado. Se você, brasileira, passar por ali, você vai ser atendida por ele. Se ele lhe der uma receita, a receita dele na outra cidade vale. Se você, eventualmente, morrer sob os cuidados dele, o atestado de óbito dele vale para você ser enterrada no Rio de Janeiro? Por que ele não atende na Avenida Paulista? Porque se morrer na Avenida Paulista dá um bafafá. Agora, se morrer lá no cara que nunca viu o médico, a terra há de cobrir. Então, esses pontos que estão na fala do professor, que ele não sabe como resolver, quem resolve isso é o Estado brasileiro entrar com a responsabilidade. E não medidas eleitoreiras como essa que a gente está vendo. Deputado, eu queria colocar um ponto aqui que eu ainda não ouvi nessa discussão ainda. Eu gostaria de ouvir o Rodrigo Lacerda em relação a isso. Nós recebemos aqui um e-mail de Luiz Rodrigo Marton, ele é médico clínico geral no Rio Grande do Sul. Ele diz, prefeitos de vários municípios já declararam que irão demitir médicos contratados para substituir por médicos do programa Mais Médicos. E na mesma linha, Carlos Eduardo Cunha, ele mandou pelo Twitter, qual é a punição aos prefeitos que demitirem seus médicos para ficarem com médicos do programa? Olha, o programa, ele tem regras, né? Não é simplesmente o gestor, ele assina um contrato, ali tem responsabilidades civis e criminais perante aquilo que ele está assinando. Então, assim, não é simplesmente a gente demitir um médico. Se a gente fizer isso, a gente responde por isso, está dentro do contrato que nós gestores assinamos. Né? Então, isso não acontece, não acredito, não é isso. Né? Eu acho que esses discursos vazios, esses discursos que não levam, né, frente à responsabilidade social que a gente tem, independente de qual profissional que a gente exerça as nossas funções, eu acho que não levam em lugar nenhum. Eu acho que a sociedade está aí, está às claras o que está acontecendo hoje. Nós não estamos aqui denigrindo, nem a sensação que eu tenho é que nós estamos contra os profissionais médicos. Pelo contrário, nós queremos a parceria, nós queremos que vocês participem conosco desse desafio, desse momento da saúde do Brasil. Né? Assim, não acredito, nós temos hoje condições de trabalho, nós temos condições de remunerar,
né? Lógico que nós temos dificuldade de financiamento, nós entregamos hoje para o presidente do Senado hoje a proposta do +10, que é uma emenda constitucional parlamentar, popular, né? Então, assim, nós reconhecemos isso, que houve uma descentralização do Sistema Único de Saúde para os municípios, porém o financiamento não acompanhou essa descentralização. Okay. Eu preciso encerrar o programa. Deputado Rogério Carvalho, 15 segundos, o senhor tem um comentário para fazer que eu preciso encerrar o programa. Eu queria dizer primeiro que tem 12 bilhões este ano para saneamento. Queria dizer que a medicina no Brasil, ela é muito abrangente, por isso vai demandar mais médicos. E que o povo brasileiro não pode ser privado de serviços de saúde com médico. E que todas as questões são importantes. Infraestrutura, ter médico é fundamental, ter outros profissionais e ter mais recursos. Okay. Todas essas questões estão na ordem do dia obrigado. E o Congresso está trabalhando. Deputado Carlos Vital, 15 segundos para... perdão. Vice-presidente do CF. Seria uma honra, Carlos Vital, para a gente concluir. Veja bem, não há em absoluto dúvida de que a maioria dos prefeitos não vão fazer, naturalmente, medidas absolutamente abjetas como essa. Mas existem fatos, existem dispensas de médicos, de PSFs. Nós temos vídeo com a vice-prefeita dizendo isso. Vai dispensar os 2 médicos contratados porque vai receber dos mais médicos. Está acontecendo no Provap. Mas isso são pontos, estamos aí estudando esse processo para contribuir, inclusive, para a correção desse problema, porque não pode existir isso. Precarização é um fato. Agora, acho que nós temos que encarar o problema como um todo e não transferir para os ombros dos médicos a responsabilidade por uma desassistência que vem por falta de política de Estado para a saúde. Não é de governo que vai resolver. O Brasil vale mais do que uma eleição. Deputado Rogério Carvalho, PT de Sergipe, muito obrigado por sua participação no nosso debate. Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, muito grata. Rodrigo Lacerda, diretor administrativo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, muito obrigada também. Deputado Mandetta, Democratas do Mato Grosso do Sul, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Você que nos acompanhou nesse debate, viu que o debate continua. Nós recebemos muitas perguntas, infelizmente nem todas puderam ser respondidas. O debate na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, o debate no Congresso começa agora, com a instalação da comissão. Então, continue acompanhando e participando. Você pode acompanhar esse debate pelo www.câmara.leg.br/Câmara Notícias. A você que participou, que nos acompanhou pela TV Câmara, pela internet, muito obrigada por sua audiência, pela participação. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite, e eu espero você.